Paz do Senhor, minha amada igreja. Irmãos, eu não posso deixar de falar, apesar de que a pastora Jane já comentou, do cuidado, do carinho que Grifam, os líderes do Grifam, presbítero Rodrigo e diaconisa Fernanda, irmãos, quando a gente observa não só uma questão do alimento ou de valores, mas esse cuidado, irmãos, nos detalhes do arranjo, do pano da mesa, são coisas assim que demandam preocupação, que demanda você querer fazer o seu melhor. Irmãos, isso não tem preço. Isso estabelece-se um carinho, você se sente... Quando a gente fala assim de acolhimento, a gente se sente acolhido justamente por esses detalhes. Mas o que me acho interessante é que, recentemente, eles estavam na Itália e eles trouxeram essas coisas de lá. Eles trouxeram essas ideias, porque eu nunca vi isso aqui. Como eles costumam viajar bastante... irmão, vocês estão rindo? Eles trouxeram... Joyce, você estava aqui, você viu. O que eu comentei com você? Gente, eu nunca vi. Irmãos, na sua casa, eu não sei como é que é na sua casa. Na minha casa, eu compro aquele vidrinho do azeite lá, aquela garrafinha do azeite, abro ali, e é aquilo ali, irmãos, que a gente coloca. Irmão, tu viu o azeite aqui para colocar? Parece spray de desodorante, irmão. Eu nunca vi aquele negócio. Nem sabia. Eu olhei, eu peguei aquilo ali, eu virei, irmão. Eu virei. Aí a Joyce, que é outra pessoa que também costuma viajar, ela está ali, ó. Falei, irmãos, que isso? Irmão, Monte Hermon, sinceramente, Monte Hermon, irmão, é fora da curva, é diferente. Sério, você viu na sua... Eu não sei, na minha casa eu nunca vi aquilo, irmão, mas, enfim. Grifam, queridos amados, muito obrigado por algo tão lindo, algo tão lindo. Irmãos, eu acho uma coisa assim muito especial, nossa igreja manter o trabalho com família. Irmãos, família é algo que nos dá essência, família é algo que nos traz calmaria, família é algo que precisa estar debaixo de oração. Saiba você que você não está aqui só orando por você, mas está incluindo famílias que, de repente, possam estar passando por algum problema, e você está aqui intercedendo por essa família. E o poder da oração, irmãos, faz toda a diferença. Bem, quer ver outra coisa, irmão? Você chega aqui pensando assim, né? Nossa, você vai ouvir ali uma palavra, você vai ouvir um louvor. Não, irmão, tu viu a estratégia do povo? Dar comida para o povo, aquele comida abençoada, irmão. Você já está com a barriguinha cheia, está tranquilo. Eu só não posso demorar, porque senão daqui a pouco a gente vai dormir, né? Então, não pode demorar, não. Mas vamos lá. Eu queria falar apenas de 3 tópicos. Família como base. Família como base, tem um versículo aqui que me chamou a atenção, que diz... Por isso o Senhor soberano disse: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada, uma pedra angular preciosa, sobre a qual pode se construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Não, obrigado. Deu para... Na fonte 16 está dando para ler, só nessa fonte. A família como base, essa pedra angular. Cristo na família. A família que nos dá a base para enfrentar os problemas do dia a dia. Uma família em que você tem o prazer de passar a situação que for no seu dia a dia, mas você tem o desejo de voltar para casa. Como é bom você expressar que a sua casa, os seus filhos, representam um porto seguro, representa uma sensação agradável que diz assim para você: poxa, eu estou aqui pela minha filha, eu estou aqui pela minha esposa, eu estou aqui por essa situação. Uma família que, quando você chega... Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa, às vezes a gente chega assim acelerado, às vezes a gente chega tenso por uma série de situações do decorrer do seu dia. Mas o fato de você ver a sua família com saúde, o fato de você chegar na sua casa e você encontrar paz, automaticamente você vai desacelerando. Automaticamente você vai se sentindo bem. Eu não estou falando de fazer uso de medicação. Eu estou fazendo uso daquela base familiar que fala assim: nossa, eu estou tranquilo. É aquela equipe, aquele time que joga junto, aquele time que abraça, aquele time que fortalece. A base que nos dá sustento para enfrentar situações adversas que esse Rio de Janeiro está passando. A base em que a gente fala assim: eu tenho
na minha retaguarda, a minha esposa orando, os meus filhos orando, e isso faz toda a diferença. Mas, ainda que pareça contraditório, e eu peço que os irmãos me perdoem, porque quando me foi feito esse convite, no mesmo momento eu disse que eu queria abordar 3 tópicos. Um, família como base. Outro, família como desajustada. E a gente vai rapidinho descrever sobre isso. Não é uma situação controversa a outra, não, muito pelo contrário. Quando a gente usa o termo desajustado, eu gostaria que você tivesse em mente, por exemplo, o volume de um microfone ou um volume de um som. Eu e André estávamos passando por uma determinada loja, o rapaz estava vendendo um aparelho de som, e, em geral, quando você vai comprar, muitas pessoas querem saber o volume da caixa, se é alto ou não. Quando a gente estava passando, o cara aumentou uma música, um barulho. Irmãos, você não sabe nem o que está sendo cantado, você só consegue identificar aquela poluição sonora, aquela coisa que estava fora do ajuste para a gente. Ajustar uma sintonia, um equilíbrio, uma família desajustada, uma família onde o pai não se dá o respeito, os filhos não respeitam os pais, uma família onde está se construindo justamente pelos ataques da mídia, querendo impor inversão de valores naquilo que Cristo estabeleceu para a família. Isso é um cuidado, isso é um alerta. E, mais uma vez, eu digo, que bom que nós temos cultos como esse para despertar em nós a consciência e a importância da nossa família. Porque muitos pais hoje não têm mais o desejo de proteger a sua família. Muitos pais hoje, muitos homens que estão se tornando família, que estão constituindo família, mas estão esquecendo daqueles princípios de provedor. Mães que não estão se colocando numa posição de mãe. E aí você vai gerar filhos desajustados, e a família meio que se perde completamente, porque quando você perde aquilo a qual o Senhor nos designou, aquilo a qual o Senhor preparou, irmãos, é terrível. Sair do propósito, sair daquilo que Cristo estabeleceu, acontece esses desajustes. E é interessante que a gente tem a base da família em Cristo, mas a gente está vivendo um momento conturbado. Nós estamos vivendo um momento em que parece que não tem amor, parece que não tem respeito, parece que não tem base familiar. E, sinceramente, pode se chamar de tudo, mas não de família. Ao ponto de que a gente não pode achar normal a família a qual a sociedade está querendo estabelecer para a gente. Uma família, às vezes, destruída, magoada, aonde, ao contrário do que eu falei anteriormente, eu não tenho vontade de voltar para casa porque eu não tenho paz naquele lugar. Família doente, aonde pais depressivos vão gerar filhos depressivos, vão gerar filhos agressivos. Irmãos, já reparou a quantidade de exemplos negativos que a gente está deixando para os nossos filhos? Quantas meninas e meninos que querem se estender na casa da mãe e do pai e fugir de responsabilidades e compromissos, que seria uma ordem natural. O excesso de proteção, de pais achando que estão educando seus filhos, mas estão fazendo justamente uma família enfraquecida, um pai enfraquecido, uma mãe enfraquecida. Desajustes no respeito, desajustes no acolhimento. E aí eu lembro da palavra de Deus dizendo assim: ainda que um pai e uma mãe me esquecessem, o Senhor não se esquece de nós. Irmãos, numa sociedade onde está imperando valores do meu prazer, da minha vontade, daquilo que eu quero, a gente está vendo pai e mãe colocando filhos em segundo lugar para satisfazer as suas necessidades. Eu me lembro de conversas que eu tive com algumas pessoas dizendo assim: não, mas eles são crianças, mas eles são adolescentes. Eu quero fazer a minha faculdade, eu quero fazer a minha viagem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Irmãos, um momento aí. Eu acho que existem fases e nossos filhos precisam ser preparados, tanto na parte da educação, na parte profissional,
e de repente você, de maneira negligente, querer deixar seu filho para uma outra oportunidade aonde você não consegue entender, talvez, que o seu tempo passou e você precisa apoiar seus filhos. Aquela questão que a gente não vai cansar de falar nunca. Muitas vezes a menina casa, o menino casa, passa a ter problemas e, em vez dele saber resolver os seus problemas com seu esposo, ele vai encontrar abrigo com seu pai, com sua mãe, e você vê aí estímulos para divórcios, para separações, de coisas fúteis, de coisas banais. Que estrutura familiar é essa? Filhos que não têm a capacidade de ajudar seus pais com o básico, talvez arrumando o seu quarto. Irmãos, se a gente for lembrar, aí alguns anos atrás, esse era o básico. Quer dizer, perdão, era o básico não. Você tinha que arrumar suas coisas, você tinha que ajudar na louça, você tinha que ter contribuições. E hoje em dia, esse tipo de contribuição, o garotão lá, a garotona lá, acorda meio-dia querendo seu almoço. E se não for daquilo que lhe agrada, ele vai reclamar com a mãe, ele vai reclamar com o pai. E o pior de tudo é que esse pai e essa mãe têm a tendência de achar que estão errados. Sabe aquela velha história? Mãe, o que tem para comer hoje? Comida. Comida. Se tiver com fome, come. Se não tiver, não come. Eu estava ali elogiando a filhinha do pastor Tiago, da pastora Clarice, porque ela... Gente, aquele bebezinho ali, como é que é o nome dela? Olha eles aqui, gente. Eu não vi vocês. Como é que é o nome dela? Helena. Helena comendo tomate, gente. E para você ver o que eu estou falando, porque é causa, eu não consigo comer tomate. Não porque a velha guarda lá não me obrigava, porque ela me obrigava, mas não gosto. E ela, naquela idade ali, irmão, ela come brócolis. Pergunta se eu como brócolis. Ela come brócolis, gente. Está entendendo a diferença de exemplos, de você saber cuidar? Irmãos, você pega jovens aí de 30 anos, se você for falar aí para vir para cá ajudar no Coração Solidário, não sabe costurar. Básicos, desajustes de coisas que o mundo está trazendo e a gente está achando normal e a gente está colocando na nossa vida. E para poder finalizar, gostaria de falar, família como base, família atacada com certos desajustes e a família escolhida. No exemplo que eu gostaria de falar sobre família escolhida, eu gostaria de dizer aquele versículo que é tão conhecido: há amigos mais chegados que irmãos. Irmãos, a gente chega numa igreja como essa, e a gente não conhece a muitas pessoas. E em pouco tempo você se vê envolvido com pessoas que até um dado momento você nem conhecia. E hoje você tem uma amizade, você tem um carinho, você tem uma empatia, você tem um desejo de estar presente. Você vem para Monte Hermon, irmão, sinceramente, você pode ter ali um povo mais chegado, mas não tem quem você diga assim: eu não falo com fulano, pelo menos eu quero crer assim. A gente fala com todo mundo, e a gente tem realmente um carinho muito grande de estar aqui. A gente tem desejo de estar aqui. E sabe outra coisa que é interessante, irmãos? Quando se fala assim, me ajuda a servir aqui o refrigerante, aparece 3, 4, 5, porque todo mundo quer se doar. Porque todo mundo quer colaborar de alguma forma. Porque todo mundo se sente acolhido e quer acolher bem. A gente tem esse costume de dizer, Monte Hermon, gente, é muita comida, é muita comida, é muita comida. Irmãos, nas células que a gente tem feito, eu e o pastor Peter, nas visitas que a gente vai, sempre tem o desejo de alguém nos oferecer um banquete, irmãos. Irmãos, sempre há uma preocupação quando alguém diz assim, eu estou com meu netinho com problema, eu estou com a minha filha com problema. Aquilo passa a ser pessoal. Evangelina saiu ali agora, vira para mim e fala assim, eu lembro que você pediu oração pelo seu neto, ele está melhor? Irmãos, existe família que Deus prepara para você, de tal forma que às vezes você não tem tanta afinidade, ou então às vezes você, com o passar do tempo, se afasta um pouco do seu irmão de sangue. Talvez você tenha
um certo desconforto com um tio, com um parente, mas aqui, na casa do Senhor, aqueles a quem o Senhor preparou para constituir como sua família, nossa, irmão, é uma comunhão, é uma amizade. Irmãos, a gente já entra por aquelas portas dando sorriso, cumprimentando as pessoas. Tem muitos lugares aí, oi, irmão, não sei o quê. Aqui não, aqui você tem prazer, você abraça com carinho, um povo cheiroso, um povo bonito, um povo agradável. Irmãos, pessoas que passaram por aquelas portas com problemas sérios de depressão, problemas familiares, que aqui foram curados por essa questão de estar próximo, de dar abraço, o famoso abraço da pastora Eli, que cura, que faz você... Posso compartilhar algo, mais uma vez, da minha vida, que me fez, o Evangelho me fez entender que eu e meu pai, a gente não tinha proximidade, já cansei de falar isso várias vezes, a gente não tinha proximidade de abraço, porque naquele tempo, não, homem não tem essas coisas, não sei o quê, de longe. E hoje meu pai me beija, porque eu pude dar o passo e quebrar isso e beijá-lo. E eu acho bonito quando eu vejo um homem, se eu não me engano é Bruno que geralmente fala isso do tio dele. E isso é muito bonito, irmãos, porque a gente vai quebrando barreiras, a gente vai quebrando com hábitos que Cristo não nos ensina. E quando a gente começa a viver esse evangelho que Cristo nos ensinou de abraçar, de acolher, de não só falar de amor, mas viver esse amor. Viver a preocupação quando alguém traz um problema. Adotar aquela pessoa em oração. Irmãos, eu não preciso falar quantas vezes nós dobramos esse joelho aqui em prol de alguém que estava necessitando. Alguém que talvez você nem conhecesse. Quantas vezes um pastor, alguém que estava dirigindo o culto aqui, falou, irmãos, estou trazendo essa... Culto de consagração, então, irmãos, a pastora disse, eu não sei nem exatamente quantas pessoas ela pede. Ela vai contando a história, às vezes, de alguém que ela viu na fila, não sei aonde, mas eu sei de uma coisa, é para clamar? Vamos clamar. Famílias a qual Deus prepara. E eu posso terminar aqui essa reflexão muito rápida, dizendo que Monte Hermon não é uma igreja, Monte Hermon é uma família. Problemas nós temos. Mas é muito bom quando a gente ouve, quando a gente recebe o conselho, quando a gente recebe a exortação. Irmão, porque a base da família tem que ter uma orientação, às vezes uma palavra mais dura, mas é com amor. Não é para que a gente saia por aquela porta magoado, é para que a gente possa crescer, é para que a gente possa ir ajustando. Irmãos, como é difícil, às vezes, a gente enfrentar situações, até colocar esses ar-condicionados funcionando, as cadeiras da melhor forma, até chegar numa comunhão em que agrade a todos, porque é difícil agradar todo mundo, irmãos. Agora mesmo, a gente viu aqui a questão do pudim, mas por acaso você vai sair reclamando sobre isso? Por acaso, de tudo que foi dito aqui, você vai se preocupar porque você não comeu o pudim? Ou você vai se alegrar com esse momento especial, com esse momento de comunhão, com esse momento que você se sente bem aqui, na mesa em que você está conversando. E olha, certamente você já fez como eu já fui em alguns lugares, eu conversei com outras pessoas, a gente tem prazer de estar aqui, a família a qual Deus preparou para a gente. Eu sei que Rodrigo e Fernanda ainda vão ter um momento de oração aqui. Irmãos, em nome de Jesus, valorize e cuide da sua família. A gente tem muito atenção com muitas coisas que estão acontecendo, mas a gente precisa manter vivo o nosso cuidado com o nosso familiar, com as pessoas que convivem. Olha, irmãos, tem uma coisa também. A gente convive muito aqui. Eu estava conversando ali com o pastor Peter, com a Andréia, com a Crícia. O mês de novembro está bem agitado. Nós temos... Essa igreja não para, são muitas atividades. O pastor Romualdo já falou comigo ali alguma coisa, e tem mais uma atividade, e a gente vai montando, e a gente vai... Irmãos, é prazeroso. Amanhã vai ter um culto de missões aqui. É uma dor de cabeça, a gente fica ali preocupado. Mas tudo para a glória de Deus. E tudo com muito carinho, porque pastor Peter não faz nada sozinho. Pastora Jane não faz nada sozinho. Pastor Eli, nenhum dos pastores fazem nada sozinho. E a igreja abraça. Mas esse dia a dia é complicado, irmãos. Às vezes a gente é pesado nas palavras com as pessoas dentro da nossa casa. Às vezes a gente é pesado na palavra com o esposo, com os filhos.
E aí a gente precisa botar em prática justamente tudo aquilo que a gente está falando. O perdão, o vigiar na boca, o ser bênção, a começar dentro da nossa casa. Então, que nós possamos ter essa base familiar, que nós possamos procurar o ajuste certo para os possíveis desajustes que possam vir pelos caminhos, pelo nosso caminho, pela nossa família. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente imagina. Irmãos, tem certos sonhos que pertencem à Disney. Na vida real, as coisas não saem exatamente do jeito que a gente pensou, mas não significa que Deus não está no controle. Não significa que o final vai nos surpreender. Seja você a princesa ou o príncipe passando por algumas situações difíceis, lembre-se de uma coisa, na Disney é ficção, mas na vida real tem salvação. Na vida real tem libertação. Na vida real tem restituição de casamento, de sentimento, de amor, de respeito. A diferença está toda aí. E não se esqueça daqueles que o Senhor levantou, como seu irmão na fé, como seu pai na fé. Quantas vezes você já usou esse termo? Fulano de tal é meu pai na fé. Hoje você pode ser o filho de alguém, mas amanhã você pode ser o pai na fé de alguém. Então, que o Senhor te abençoe, que essa palavra fale aos nossos corações, que as nossas famílias possam estar blindadas debaixo das potentes mãos do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.